Eu tenho uma conhecida que ela passou por uma situação um pouco difícil aí e até queria ajudá-la nesse sentido, porque o marido, que agora já não é mais, ele foi abusado. Ele foi abusado por policiais. E não foi uma vez só, foi várias. E só que ele não aceitou ajuda, né? Então acabou que. E eles são cristãos. Acabou que ele largou ela porque não conseguia ver, porque eles ameaçaram ele usando o nome dela ainda. E aí ele não conseguia nem olhar para ela porque sempre lembrava da cena. E aí ela ficou. Tá daquele jeito, traumatizada com tudo, né? E, e aí eu tô querendo ajudar ela, né? Como nesse caso? Como que a gente faz para ajudar a pessoa sair dessa situação? Então, primeiro ela tem que querer essa ajuda com você, né? Ela precisa falar assim, não, eu quero, Sol, quero participar né, quero fazer análise com você, porque ela precisa se cuidar. Então, o momento de análise é para ela, não é para o marido. É como Sim, que tudo isso que aconteceu com o marido está afetando ela. sim, ela tá mal. Você não vai para a terapia com ela para análise para ajudar ela né? Você vai aconselhar ela para ela ajudar o marido. É, Não, ela precisa ser ajudada. Então você leva ela. Por que você não chama ela para fazer supervisão? Para você atender ela com supervisão? posso tentar. É, você tem que atender duas pessoas, uma pessoa dentro da formação e uma. Atende ela e eu te acompanho. Então, Eu vou o tentar. que você vai fazer? No primeiro atendimento, você vai realizar uma anamnese com ela. Então, você vai fazer todo o levantamento, né? Dos dados, das informações, o que ela, né? Se existe algum sofrimento, que sofrimento é esse? Se existe alguma angústia, que angústia é essa? Né? Ela está sofrendo? Então, você vai anotar lá, tá tudo lá as perguntinhas. E a partir desse primeiro atendimento, a gente vai criar, né, os próximos passos que você vai, né, ter com ela. Então, a gente faz esse trabalho. É lógico que ela, né, meninas, não é fácil, é uma situação difícil. Isso, isso é o quê? Uma raiz que gerou uma amargura, gerou uma mágoa, gerou um ressentimento, correto? Dentro do coração, tanto dela quanto dele. Existe um trauma que é o abuso, ele é um trauma que faz com que as pessoas queiram se tornar invisíveis. Quem Uhum. participou da jornada Mulheres Transformadas ou Curadas para Impactar, que eu falei sobre a ferida do abuso. Qual é a máscara da ferida do abuso? Se tornar invisível. O que esse marido quer se tornar para essa mulher? Dizer. Invisível. Ele quer desaparecer para não ser visto. Ele não quer ser visto porque ele tem vergonha. O abuso gera na pessoa a vergonha de si, a vergonha dos outros. A pessoa quer, se ela pudesse tornar uma pessoa invisível, para não ser vista, para não ser notada, ela se torna. Então, essa pessoa está sofrendo, né? Porque ele está sofrendo muito. E sem falar que, lógico, a ferida do abuso gera também a ferida da humilhação. Ele se divorciou dela, se divorciou e mudou. Por quê? Porque ele não está se suportando, né? Porque ela sabe o que aconteceu com ele. Ele quer encontrar pessoas que não sabem da história dele. É. Você entendeu? Por que às vezes acontece de maridos, depois que perdem filhos, infelizmente se separarem? Acontece. Alguns vão se juntar para poder viver e vencer a dor. Tem outros casais que não querem se ver, porque, né, não quer viver aquilo que eles sofreram, não quer sofrer junto aquilo. Então, lógico, cada pessoa vai agir de uma forma. A sua colega, ela precisa trabalhar ela precisa se desenvolver, ela precisa se perdoar, ela vai ter que perdoar esses, né, abusadores, né, infelizmente. Porque, Carla, mas como que eu perdoo uma pessoa que fez isso comigo? Pedindo misericórdia para Deus, pedindo a ajuda dele, que só ele para ajudar a pessoa a superar uma coisa dessa, só Deus. Mas o perdão ele precisa entrar dentro do processo da cura.
Porque o perdão, eu perdoo, não é porque eu quero fazer com que o outro se safe daquilo. Eu perdoo porque eu não quero ficar presa àquilo que está me acorrentando, aquela dor, aquele trauma, aquela ferida, né? Aquele horror. Então, enquanto a pessoa não perdoar, e é difícil demais, ela vai ficar presa e acorrentada àquela pessoa. Então, mas nesse caso, Sol, ela tem que ir para terapia, ela tem que ir para análise, e talvez não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, vai precisar de alguns, ela vai ter que fortalecer o eu dela, fortalecer ela, criar uma, né, ela vai ter que ser curada a identidade dela, vai ter que ser curada, né, ela vai ter que ser curada para poder conseguir trabalhar essa liberação de perdão. Mas é processo. Complicado, né? Falar para ela agora, se você chegar para ela, se você for atender, falar para ela assim, você tem que perdoar eles. Ela não volta nunca mais para sua sessão de análise. Não, não volta. Você tá maluca, tá doida. Então ela não Mas volta. mas ela é cristã, pode até ser, né? Pode até ser, mas é uma situação bem difícil. Mas aí você vai trabalhar com ela. Primeiro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ajudar você. Como é que a gente pode ajudar? Vamos trabalhar aqui? Vamos fortalecer você? Vamos fortalecer a sua identidade? Vamos fortalecer a sua singularidade? Né? Por que isso te afeta? Te afeta. Aí você vai trabalhando. Aí a gente vai, com base nos relatórios que a gente vai encaminhar para você, com uma devolutiva que você fizer, aí você vai começar um trabalho com ela, entendeu? É um trabalho que talvez vai levar algum tempo, mas eu acho que é possível. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou tendo uma pessoa que ela descobriu ela descobriu não, ela trouxe à tona que foi abusada aos 6 anos de idade por um tio. E ninguém sabe da família. E eu estou trabalhando com ela. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. E aí, com o tempo, vou trabalhar com ela e vou trazendo alguma coisa para vocês de como que está sendo o desenvolver disso tudo, entendeu? Mas eu estou vendo uma luz, assim, eu sinto que ela já está tendo entendimento, buscando a cura, se curando, porque não é sobre o outro, é sobre mim, eu não querer me prender a isso, não querer me prender a essa dor, não querer me prender a esse trauma, porque enquanto eu prendo isso a mim, eu não me sou livre. Eu continuo presa, acorrentada, vivendo, revivendo aquele trauma, certo? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma sugestão, ou Obrigada. alguma... De nada. Então, a psicanálise casa, gente. Vocês conseguem ver o tanto que é importante, que existe essa conexão tremenda. Gente, se a gente for falar de ego, superego, nem precisa, né? De inconsciente, né? Sobre o inconsciente, eu queria ter trazido um pouco aqui, a gente ainda não está ainda no tema, né? Às vezes a gente sai um pouquinho do tema, mas o inconsciente, quando a pessoa inconscientemente come alguma coisa, é id puro, né? Tipo, vontade, desejo, quero isso, quero agora e pronto. Não quero saber das minhas consequências. Tô acima do peso, mas não tô nem aí, eu quero, vou comer que eu quero comer e pronto. Então, quando a pessoa está nesse nível, ela está id puro. Então, o que ela precisa? Ela precisa fortalecer o ego dela. Existe um ego que não está fortalecido. Então, o ego dela precisa se fortalecer. E quando eu falo de ego na psicanálise, não tem nada a ver com pessoas egoístas. São estruturas, tá bom? Instâncias ali, ó. Id, ego, superego. Id, desejo, vontade. Eu quero agora. Superego é normas, né? Normas, procedimentos, o certo e errado. Então, existem normas muito rígidas, prejudiciais também. Então, o superego, quando ele está muito, precisa ser balanceado com o id, e aí a gente fortalece aqui no meio um ego. E esse ego vai ser o mediador entre um e outro, certo? Então, por exemplo, entre eu comer muito, igual a Nete trouxe algo interessante sobre a comida, né? Eu quero comer
vou comer um pedacinho em vez de comer o bolo todo. O superego vai falar: você não é para comer nada, você tá doida, você tem que emagrecer, você não pode comer. E ele vai te acusar. Não, não come, não pode. Você vai estar tá acima do peso e tá. E o id, não, larga disso. A vida é para ser vivida e vamos embora. Eu quero mesmo. E é muito bom. Aí no meio tá quem? Então, o que, que nós precisamos levar o nosso paciente a trabalhar e desenvolver? Pessoas desequilibradas, tanto por um quanto para o outro, são pessoas que não têm o ego fortalecido. São pessoas que ou ela pende demais para um lado ou pende demais para o outro. E o que, que nós vamos trabalhar com ela? Fortalecendo o ego dela, que é o mediador, que é o centro. Quando eu fortaleço o ego, né, eu consigo tomar decisões equilibradas. Eu consigo parar e refletir. Eu quero, não vou comer tudo, posso comer um pedaço. A É o maioria das equilíbrio, pessoas né, estão com Carla? conflito com perfeito, equilíbrio. Então as pessoas, o ego adoecido é um ego que ou ele está demais para um lado, ou ele está demais para um outro. Ou é rígido demais, ou é liberal demais. Então nós vamos trabalhar sempre aqui dentro da formação e vocês, ajudar a paciente de vocês a desenvolver um ego, a fortalecer um ego, onde o ego dela vai ter equilíbrio nas suas escolhas, nas suas decisões. Pode saber, quando você pegar uma pessoa, você vai começar a ter um olhar diferente para elas agora, daqui para frente. Quer dizer, são pessoas que precisam desenvolver um equilíbrio, falta equilíbrio nela. Não é só uma questão de a pessoa não sabe se controlar porque né, acima do peso, é uma questão muito maior, muito, são coisas muito maiores. E você pode saber, algo da infância dela que está afetando ela. Você pode buscar, você pode analisar, você pode refletir. Se você for pegar uma paciente que está passando por um problema, existe fatores e fatores. Por exemplo, deixa eu trazer rapidamente um fator. Nós já passamos do horário, mas eu quero. 9h30 nós terminamos. Eu estendi um pouquinho mais para a Débora, para ela pegar um pouquinho mais de aula para a gente. Quando uma pessoa ela está acima do peso e ela está com compulsão alimentar, existem vários motivos. Um dos motivos pode ser uma pessoa que foi abusada e ela quer esconder o próprio corpo e usar a gordura para se esconder. É um motivo. E às vezes a gente precisa entender, porque existem fatores e fatores, entendeu? Então, por que, que ela quer esconder o corpo dela? Uma pessoa que usa roupa muito larga, que parece que é um homem masculinizado, uma menina que talvez sofreu um abuso, e ela usa roupa larga, não quer usar roupa justa, por quê? Porque ela quer esconder o corpo. Uma pessoa que está acima do peso, mas muito acima do peso, é porque talvez ela sofreu um abuso e quer esconder o corpo para que as pessoas não chamem ela. Gente, e aí nós na análise vamos analisar, investigar o motivo, a causa daquilo que ela está vivendo hoje. E aí a gente vai fazer o quê? Um histórico dela, do que foi que aconteceu na infância que levou ela a ser quem ela é hoje, se comportar como ela se comporta hoje, ser quem ela é hoje. Isso não aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Isso tem algo mais profundo, entendeu? Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Semana que vem, vamos saber qual que é o nosso módulo que a gente vai entrar. A partir da semana que vem. Espera aí que eu vou falar para vocês. Carla, posso fazer um Segunda-feira que comentário? vem temos módulo. Por favor, fique à vontade. É muito interessante essa aula porque a gente está aprendendo, mas também está se curando, né? E a Juliana, ela trouxe um tema aí de uma paciente que ela atendeu que queria ser magra, 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 né? E me veio à memória, Juliana, que eu sempre nunca quis ser magra, porque eu era muito magra na infância.
E na escola, meu apelido era Seca. E para mim estava tudo bem. Até agora eu achar que estava tudo bem. Só que eu percebi, você falando, me veio à memória. Eu falei, gente, é isso, que eu nunca quero ser magra, né? E assim, todo mundo quer ficar magro, né? Eu não quero ficar magra, mas eu lembrei, me veio à memória quando você falou que na minha infância, meu apelido na escola na quarta série era Seca. E eu respondia normalmente, Seca, oi, oi. Só que me trouxe a memória. Então, assim, eu quero agradecer. Eu fui curada disso essa noite também, viu? E agora, meu Deus, nossa, que tremendo, Me tremendo. arrepiou, minha preciosa. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Eu sou muito, até às vezes a Carla me conhece, eu sou muito natural e depois eu me arrependi de ter falado, sabe? Porque às vezes a gente pode atingir. Bom que você reconheceu e aceitou. Esse é o degrau da cura, minha amada. Estou até toda arrepiada, viu? Foi benção, viu, Juliana? Foi Louvado seja benção de o nome Deus, do viu? Senhor. Obrigada. Eu não poderia deixar Amém. terminar essa aula sem falar isso. Nossa, que tremendo. Fiquei impactada. Incrível, né? Pra gente fechar o módulo 1, hein, gente? E só tá começando. Amém, Anete. Se permita, né? Cada uma de nós aqui, que nós possamos nos permitir entender o processo, entender a teoria e usar essa teoria para nós. Primeiro, a cura começa na gente, né? E depois que a gente possa ser instrumento de cura nas pessoas. Parabéns, Ju. Parabéns. Meninas, na próxima semana nós vamos aprofundar nas teorias psíquicas, né, do aparelho psíquico. Então, a partir do módulo 2, a gente vai adentrar sobre o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, o que, que é isso, né, como funciona isso e de que forma isso é afetado, impactado, porque tudo fica lá. Tudo que está reprimido, tudo que está recalcado, tudo fica no nosso, ou está no inconsciente, mas também tem questões que ficam no consciente e no pré. Então, nós vamos aprofundar isso a partir do módulo que vem, amém? Meninas, sorriem. Eu vou tirar uma foto, nossa, essa foto para marcar, viu, Anete? Para marcar esse momento. Sorriam. Quando eu falar 3, aí é porque tirou. Vai, 1, 2, 3. Aí, vou colocar lá no grupo agora. Vocês ficaram lindas com um sorrisão. Já vou aproveitar que a Ju já trouxe essa bênção para nós essa noite, né? Eu vou pedir para que ela feche com a gente, fazendo uma oração para nós, né, Ju? Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, na tua presença, Pai, junto aqui com as tuas filhas, nós nos colocamos neste momento. É um momento, Senhor, em que estamos aqui nos preparando, nos colocando à tua disposição, Senhor. Porque diz a tua palavra que nem nós tínhamos nascido ainda, e o Senhor já tinha um propósito para a nossa vida. E hoje, quando nós chegamos na nossa vida adulta e nos deparamos com a psicanálise e começamos a compreender que é necessário tirar os rótulos que foi colocado sobre nós e começar a entender e a compreender a nossa verdadeira identidade em Ti, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade. Por mais que possa dias ter os confrontos, por mais que às vezes a realidade bate e dói, mas nós sabemos que o Senhor já vem com o seu óleo curador, nos curando, nos restaurando, resignificando as feridas. Senhor, eu continuo pedindo a Ti a Tua bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida da Carla, Senhor, que sempre está aqui disposta, não medindo, Senhor, palavras, não medindo momentos, não medindo, Senhor, o seu esforço para estar aqui com
cumprindo com a tua vontade, abençoando ela, o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, a sua nora, todos os projetos, aquilo que o Senhor coloca sobre a vida dela, que quando ela vai fazer, nem ela se acredita que vai dar conta, mas quando terminou, ela viu quão glorioso foi. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida da Carla, sobre a vida de cada mulher que está aqui, presencialmente aqui, as que vão assistir depois, gravado. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida delas, Pai. Que cada aula que aqui elas participaram, ouvir depois o gravado, venha fazer uma mudança de vida. Senhor, um dia eu também estava lá no pó e o Senhor também usou da tua filha para ser o teu instrumento na minha vida, Pai. Eu tenho certeza que não vai ser diferente na vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui. Senhor, no teu nome, Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção. Eu peço, Senhor, a tua graça sobre a vida dessas mulheres aqui. E eu sei, Senhor, que se elas estão aqui, é porque elas são capazes, elas já são capacitadas, elas só estão, Senhor Jesus, criando mais experiência e aprendendo um pouco mais, Pai, para se colocar à tua disposição para ser instrumento de cura neste mundo, nestes lugares em que tem tantas almas precisando de alguém com um coração acolhedor e aberto para estar ajudando. Pai, no teu nome, Senhor Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, para cada uma de nós e que o teu nome venha a ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Meninas, deixa eu falar rapidinho aqui, eu quero apresentar a Lindinalva, que ela também está dentro do nosso projeto, que agora ela está cuidando, ela vai ser a pessoa responsável pelo NAM. O que é o NAM? Núcleo de Apoio às Mulheres, onde vocês, né, poderão, a gente compartilhar um link, onde vocês farão um estágio remunerado, e ela vai filtrar. Aquela pessoa que não tem condição de pagar, que está dentro do social, ela não vai pagar. Agora, aquela pessoa, né? E aí, lógico, ela vai avaliar se aquela pessoa entra dentro dessa categoria. Mas se a pessoa tem condição de pagar, ela vai pagar R$ 100 e vai ter acesso a 5 atendimentos com uma de vocês, e eu vou supervisionar o atendimento de vocês. Então, sim, é um valor bem social, é R$ 20 por atendimento, a psicanalista vai ficar com R$ 80, o projeto vai ficar com R$ 20, para que a gente possa impulsionar e trazer mais mulheres, novas mulheres. Quando vocês terminarem as 5 sessões, vocês vão poder renovar com essa pessoa, se assim ela o quiser. Né? Lindy, você quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Boa noite, meninas, psicanalistas. Para quem não me conhece, eu sou Lindinalva, aluna da Carla, desde as jornadas de outrora em Vitória, a gente já vem aí. Muitos anos atrás, mais de 4 anos, eu acho. Com a Ju também, com a Adriana Cardoso, e é uma honra integrar agora a equipe, juntamente com essas mulheres maravilhosas, coordenando esse projeto que nasceu no coração da Carla já há muito tempo, né, Carla? Da gente expandir o serviço de psicanálise, principalmente para o nosso meio de gestão, que ainda é muito carente, não só do conhecimento, dessa clareza, mas também de atendimento com profissionais de qualidade, com esse conhecimento, tem um conhecimento e além a ciência com a fé, é principal, né? Que nós sabemos que é a palavra de Deus direcionada por nosso Deus. E como a Carla falou, todo esse projeto tem esse cunho a parte social e tem a parte que também tem os 5 sessões que pode assim, participar e contribuir com R$ 100, analista, 20, a gente vai reinvestir nesse projeto. Então, eu já sei que ele nasceu, é um sucesso, vai agora depender só de cada uma de nós, de vocês, de divulgar o quanto puder esse projeto para a gente alcançar o máximo de mulheres
que o Senhor nos trouxer para nós, aí nesse Brasil. O Brasil é grande, viu, minha gente? Tem muita gente precisando. Existe um grupo É, VIP. Lídia, eu estou te colocando aqui, deixa eu confirmar aqui se você está como admin aqui do NAN, você já é admin. Do NAN, você já é admin. Eu só vou ver aqui no de psicanalista, porque aí você pode mandar o link no grupo, você já está como admin no psicanalista. E aí, meninas, a gente já tem um grupo que tem, acho que se não me engano, mais de 50 pessoas lá nesse grupo do NAN. A gente vai fazer um trabalho de entrar em contato com essas pessoas, perguntar quem tem interesse em vir fazer um atendimento com vocês, vamos estar divulgando, e vocês também podem estar divulgando. Então, a gente vai ter, durante essa semana, a gente vai explicar melhor como funciona, tá bom? E esse atendimento, todas as pessoas que vão para o NAM, a psicanálise tem que ser uma das psicanalistas que estão em supervisão. Elas vão ter o acompanhamento direto comigo. O relatório eu vou encaminhar, eu vou ler, eu vou estar acompanhando. Então, essa pessoa ela não vai ficar, por exemplo, uma psicanalista atende ela não vai ter acompanhamento. Não, todas as pessoas vão ter acompanhamento. Eu vou formar outras supervisoras. Então, outras mulheres, outros psicanalistas se tornarão supervisoras também do projeto para estar agregando, para estar levando esse acompanhamento. Então, por quê? Porque somos muitas. E nós vamos crescer cada vez mais. Amém? Amém. Bom, e daqui uns dias você vai estar atendendo, e logo, logo você vai estar sendo uma supervisora aqui no mundo. Amém? Então, olha isso. Beijo, viu? A todas, gratidão. E até segunda-feira que vem, que começamos com o módulo novo. Beijo. Tchau, meninas. Beijo. Tchau, Fiquem até com Deus. segunda. Tchau, tchau. Tchau.